paz, seus irmãos. Abra sua Bíblia na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 5. Epístola Universal de Tiago, capítulo 5. Do versículo 13 até o versículo de número 20. E hoje concluiremos esta série de mensagens na carta de Tiago. Hoje é a última mensagem desta série. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Podeis sentar? Nós vamos falar hoje sobre como usar a eficácia da oração. Como usar a eficácia da oração. Nesta última parte deste capítulo, e basicamente a conclusão desta carta, Tiago ele vai falar sobre este assunto extremamente importante que é a oração. Assunto esse pouco falado nos nossos dias. E por que é pouco ensinado? Ou por que é pouco falado? Porque ele é pouco praticado. A prática da oração no meio da igreja, ela tem diminuído vertiginosamente. Nós não vemos mais os crentes orar como antigamente. Nós não vemos mais os cristãos falarem com Deus como antigamente. Só resolvemos buscar a Deus quando estamos em aperto, quando estamos sofrendo, quando estamos sendo submetidos a terríveis provações. E então resolvemos orar a Deus. Porque quando as coisas estão caminhando bem, nós não temos muita vontade de orar. Aliás, nem quando as coisas estão andando mal, nós temos vontade de orar. O que acontece é que você sabe que essa é a única forma, você já tentou de tudo, e essa então é a única maneira de você sair do problema que você entrou. Então você ora e Deus, que é benevolente, Ele responde a sua oração.
e quando a tempestade passa, então você volta a viver a vida que você vivia. Você não consegue entender que a oração ela tem poder, que a oração ela é uma arma poderosa. Se a igreja tivesse ciência, tivesse um entendimento verdadeiro de que a oração ela é a arma mais poderosa que o cristão tem, nós nunca deixaríamos de orar, ou oraríamos em todo tempo, em todo momento. A oração ela é tão importante que nessa última parte, só nessa última parte, Tiago menciona 7 vezes a palavra oração. E por quê? Porque ele quer mostrar para nós a eficácia da oração. Um cristão maduro, tem crente maduro aqui hoje? Tem crente maduro aqui hoje? Amém. É aquele que tem uma vida plena de oração. O cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Não é aquele que tem 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. Não é aquele que nasceu em berço evangélico. Mas é aquele que tem uma vida plena de oração com Deus. Oração diante das lutas da vida. Oração diante das bonanças da vida. Oração em todo tempo. Não foi à toa que Paulo disse: orai sem cessar. Quando Paulo escreve aos crentes de Tessalônica e ele diz orai sem cessar, ele está dizendo que nós temos que orar quando as coisas estão mal, mas nós temos que continuar orando quando as coisas estão bem. O problema é que a nossa geração é uma geração que só ora quando as coisas não estão lá muito bem. E Deus ele é tão bom que Ele ouve as nossas orações. Então veja bem, perceba uma coisa: qual é a característica do crente maduro? Ele ora. Qual é a característica do crente experiente? Ele vive uma vida de oração com Deus. Ao invés de ficar amargurado, ao invés de ficar desanimado, reclamando, que é o que mais nós fazemos quando as coisas não estão bem. Você já observou isso? Reclama das pessoas, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do líder, reclama de Deus, reclama de tudo. Aí fica amargurado, fica desanimado. Eu nunca vi o crente desanimar tanto como na luta. Quando as coisas estão bem, pergunta para ele se ele está desanimado. Está nada. Por quê? Está dando tudo certo. Ele está andando errado, mas as coisas estão caminhando. Não quer dizer que Deus está aprovando. Quer dizer que está indo bem. Não quer dizer que Deus está aprovando. Então quando a situação muda, então já vem a primeira coisa, é o desânimo. Eu vou parar porque Deus não está comigo. Por que, irmão, Deus não está com você? Por que, irmã, Deus não está com você? Porque agora é só luta, pastor. É luta em cima de luta. Sai de uma, vem outra. Nem terminou uma, já chega outra. Eu estou desanimado com a vida cristã. Se eu soubesse que ser crente era assim, eu nem tinha entrado na igreja. Para quê? O problema é que alguns confundem entrar na igreja
com ser cristão. Entrar na igreja não significa ser cristão. Agora você não entendeu, foi nada. Entrar na igreja não significa ser cristão. O que significa ser cristão? É ser seguidor de Cristo. Não entrar na igreja, porque nem todos que entram na igreja seguem Cristo, mas carregam o nome de crente, fazem parte da denominação, e muitas vezes querem exigir de Deus os benefícios de fazer parte da igreja. O problema é que Cristo não faz parte da vida deles. Cristo se torna sempre a última opção. Quando você tenta resolver os seus problemas de todas as maneiras e não consegue, e então você resolve orar a Deus, você está dizendo: bom, Jesus, se eu não conseguir resolver, então eu vou clamar ao Senhor. Só que deveríamos agir de maneira diferente. Ao invés de tentarmos resolver os problemas à nossa maneira, deveríamos começar com oração. Deveríamos começar de joelho. Deveríamos começar pedindo a Deus a estratégia correta no meio da adversidade. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Qual é a estratégia, Senhor, para que eu consiga vencer essa batalha? Para que eu consiga aprender as lições desta situação ou nesta situação e crescer com ela? Mas não. A gente diz: eu não vou falar para ninguém o que eu estou passando. Eu vou resolver os meus problemas sozinhos. E aí eu não consigo resolver os meus problemas sozinho, então eu começo a tentar dar o meu jeito. Eu começo a tentar várias e várias maneiras. Eu começo a consultar várias e várias pessoas, captar várias e várias ideias diferentes, e nenhuma dessas ideias tem respaldo bíblico. E então, quando nada dá certo, já estou afundado até o último fio de cabelo, então eu resolvo ir orar. Já reclamei de Deus e todo mundo, então agora eu vou orar. Quando na verdade deveria ser o contrário. Tiago diz: está alguém entre vós doente? Ou está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago não diz murmure. Tiago não diz reclame. É claro que Deus sabe a sua limitação. É claro que Deus sabe e conhece a sua fraqueza, a sua fragilidade. Você murmura, Ele entende, mas Ele não concorda. E por quê? Porque a murmuração é a evidência da falta de fé. A murmuração é a evidência da falta de confiança em Deus. Quando eu abro a boca para murmurar, eu estou dizendo: Deus, o Senhor me colocou numa situação terrível, e agora como eu saio?
Na verdade, deveríamos, ao invés de reclamar, ao invés de ficarmos amargurados, desanimados, deveríamos colocar diante de Deus, em oração, a nossa causa, e Deus, com certeza, irá responder o nosso clamor. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor vai dizer assim: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diante das lutas da vida, o conselho do Senhor é: ore, busque a minha presença, e não reclamar. Nós aprendemos muito reclamar e não aprendemos orar. E aí eu ainda digo mais: a razão de muita situação que nós passamos é justamente a falta de oração. Por quê? Olha, porque Deus sabe que essa é a única maneira de você ir orar. Então Ele permite o vento soprar na sua vida, para que você vá em direção a Ele, para que você vá buscá-lo. Nós somos, entre aspas, irresponsáveis para com a nossa vida cristã. Nós esperamos a corda arrebentar para depois buscar conserto. A gente sabe que o caminho que está sendo seguido, a corda vai arrebentar mais cedo ou mais tarde, mas a gente não previne, a gente não ora, a gente não busca a Deus, a gente espera a corda arrebentar. Quando a corda arrebenta, a gente chora: Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. É você que há muito tempo não fala com Ele, que há muito tempo não busca a presença dEle. Precisamos entender uma coisa: a carta que Tiago escreve é uma carta prática, e por ser uma carta prática, ela começa e ela termina com oração, ensinando para você e para mim que a nossa vida cristã, ela precisa começar e terminar com oração. Ela precisa ter oração do começo até o final. Ela precisa ter oração no começo, no meio e no fim da história. Não oração de forma esporádica, só quando estamos sofrendo. Jejuar, então, só quando está enfermo. Quando está enfermo e o médico diz assim: não tem mais o que fazer. Então o que a gente faz? Buscamos a Deus desesperadamente. Buscamos a Deus com todos os recursos que conhecemos: jejum, oração, vigília, pede oração para um, pede oração para outro, levanta de madrugada para orar, ora de manhã quando vai para o trabalho, ora na hora do almoço, ora à noite quando chega, ora antes de dormir, levanta de madrugada para orar, mas só quando recebe um diagnóstico desesperador. Por que não fazemos isso durante toda a vida? Por que não ter a oração como um hábito? Assim como você tem o hábito de se alimentar pela manhã, na hora do almoço e à noite,
sem contar os lanches nos intervalos das refeições, porque a oração não entra ou não segue esse mesmo caminho. Perceba que aquilo que a Bíblia nos ensina sobre vida cristã, nós estamos um pouco distante. E questionamos a Deus quando as coisas não acontecem na nossa vida, ou quando elas acontecem de uma maneira que não esperamos, ou de uma maneira que não gostaríamos que acontecesse na nossa vida. Então questionamos a Deus, então brigamos com Deus, então nos derramamos na presença de Deus. E a pergunta é: por que não fazemos isso antes que os problemas surjam? Porque quando eles surgirem e você estiver no caminho ou na prática da oração, as batalhas serão vencidas com mais tranquilidade. As lições serão aprendidas com mais facilidade. Você orar não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis. Quer dizer sim que você passará por momentos difíceis de maneira diferente. Passar pela tribulação, todos passaremos, ou todos passamos. Eu estou falando de momentos de tribulação. Pois vai dizer, o pastor disse que nós vamos passar tribulação. Por favor, não estou falando da tribulação em sentido escatológico. Eu estou falando de tribulações da vida, problemas, dificuldades. Todos passamos. Todos. A questão é como passamos. Que nós vamos passar é fato. As lutas, elas fazem parte da vida cristã. A questão é como vamos passar. E um crente que vive uma vida de oração, ele passa de uma maneira. O crente que não vive uma vida de oração, ele passa de outra. O crente que vive uma vida de oração, ele absorve lições nas tribulações. O crente que não vive uma vida de oração, ele não absorve lições nas tribulações. Ele vive murmurando, reclamando, encontrando um culpado para o seu problema, quando na verdade o maior culpado é ele próprio. Precisamos entender uma coisa: a vida cristã, sem oração, é simplesmente desperdício de tempo e de energia. Você vive o tempo inteiro querendo lutar com as suas próprias forças, se cansa e desanima, se encosta. Não aguento mais tanta luta. Quantas pessoas já ouviram dizer isso? Quantas vezes você já não disse isso? Não aguento mais tanta tribulação. E neste capítulo, Tiago vai nos ensinar a usar a eficácia da oração em nosso favor. Tiago vai nos encorajar a orar. E Tiago vai nos encorajar a orar, primeiro, pelos que sofrem. Você viu que Tiago não começa por nós? Ele diz pelos que sofrem. O cristão, ele tem o costume de, quando dobra o joelho para orar, e dizer: Senhor, eu preciso. É ou não é? Senhor, o Senhor não está
Ele viu a luta do irmão, mas a luta do irmão para ele é menor do que a dele. A dele vem em primeiro lugar. Mas Tiago nos ensina a começar orando pelos que sofrem. Devemos orar pelos que sofrem. Versículo 13. Acompanhe, por favor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Interessante. Porque neste versículo Tiago vai nos destacar aí 3 verdades fundamentais. Quantas verdades? Quantas verdades? 3 verdades fundamentais. A primeira verdade que Tiago vai nos destacar dentro desse versículo, falando neste primeiro ponto, que devemos orar pelos que sofrem, Tiago vai nos ensinar que nos problemas devemos orar e não murmurar. Orar, não murmurar. Ele vai usar a expressão: está alguém entre vós sofrendo? E sofrimento aqui, o sofrimento aqui ele é provado por diversas situações. Saúde, problemas de saúde, finanças, famílias, relacionamentos, decepções. São inúmeros problemas que vêm sobre a vida do cristão em diversas áreas. Área da saúde, área das finanças, da vida material, na área familiar, na área dos relacionamentos, e todos eles geram decepções. Decepções. Agora, ao invés de murmurar ou falar mal de alguém, qual é o caminho? Orar. Está sofrendo? Faça oração. Nós devemos apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo o que de Deus? Sabedoria para usar esta situação para a glória de Deus. Aqui eu paro para pensar um pouco com você. Por que orar pedindo sabedoria? Se o seu problema é com alguém, você não vai orar: eu duvido que você vai orar e dizer: Senhor, me dê sabedoria para lidar com tal pessoa. Não vai. Senhor, me dê sabedoria para enfrentar esta situação, porque eu estou sendo perseguido lá na fábrica, porque eu estou sendo perseguido na escola, na vizinhança, aquele vizinho miserável está pegando o meu pé. Não, você não vai orar pedindo sabedoria para isso. Quando o seu problema é com alguém, você vai dizer: Senhor, eu quero justiça. Fulano falou e fez algo contra mim. Senhor, eu quero justiça. O problema, a questão, é que essa oração é errada. Senhor, eu quero que o Senhor trate com fulano. E Deus não vai responder essa oração. E por quê? Porque essa oração, ela não tem respaldo das Escrituras. Por quê? Porque se Deus responder essa oração e ferir alguém, porque essa pessoa te feriu, o Senhor estará indo contra aquilo que Ele mesmo ensinou, porque Ele ensina no leiam. O que é que Ele
você, quando dobrar o seu joelho e for orar pelo indivíduo que te persegue na fábrica, que te persegue na escola, que te persegue na vizinhança, que te persegue em algum lugar, que você ore abençoando ou pedindo que Deus abençoe a vida dele e a vida dela. Eu já vi crente orar e pedir que Deus mate. Pastor, não, eu já vi crente orar e dizer: Senhor, olha, a minha vontade é que o Senhor mate fulano, porque eu estou com ódio. Irmão, isso é muito sério. Ódio é um sentimento muito forte. E alguém que é templo do Espírito Santo de Deus não pode ter esse sentimento. Algo está errado. O ódio não pode haver no coração que é habitado por Deus. E por quê? Simplesmente pelo fato de Deus ser amor. Deus é amor. E quando somos habitados pelo próprio amor, não podemos ter ódio. Como eu posso ter ódio? No meu coração, no meu interior, se ele é habitado pelo Deus que é o amor. Algo está errado aí. Algo não está batendo. Crente com ódio um do outro. Crente que não fala um com o outro. Algo está errado. Quem está agindo aí não é o Espírito de Deus. Então entenda, nós precisamos pedir sabedoria para lidar com a situação, sabedoria para usar essa situação para a glória de Deus. E por quê? Porque eu entendo como um crente salvo que a luta que veio sobre a minha vida, ela vem, a tribulação, a provação, a adversidade, ela vem da parte de Deus. A tentação, ela vem da carne, ela vem do mundo, ela vem de Satanás. As provações, elas vêm de Deus. Elas têm um propósito, qual? Me fazer amadurecer, me fazer crescer, me fazer criar intimidade com Deus. Então eu preciso pedir sabedoria no meio desta situação, para quê? Para que eu possa absorver as lições que Deus está querendo me ensinar nesta situação e crescer através dela. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Qual é a segunda verdade fundamental que nós vamos ver aqui? Deus muda as circunstâncias pela oração. Quando eu entendo que não são as minhas habilidades em resolver problemas, e sim a resposta da oração, o agir de Deus, que vai mudar a situação, então eu passo a orar mais. Eu digo, eu não tenho condições de resolver tal problema.
Então eu busco de Deus sabedoria. Então eu me empenho a buscar ao Senhor. E quando eu me empenho em buscar a Deus, ou quando eu vivo a prática da oração, eu vou aprender o quê? Que a oração remove o sofrimento. Mas vai haver situações, momentos, que a oração não vai remover os problemas ou remover o sofrimento. E aí você diz: o que vai acontecer então, pastor? A oração, ela vai nos dar poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir o propósito de Deus. Você quer um exemplo? Paulo orou para que Deus viesse mudar as circunstâncias da sua vida. E Deus fez o quê? Deus mudou? Não. Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias. A gente ora errado. Eu sei que essa é a oração do desespero. Eu sei, eu entendo. E Deus também entende. Essa é a oração do desespero. Você está na luta, e aí você diz: Senhor, tira essa luta, remove ela, manda ela para longe. Não é assim que você ora? Não é assim que você ora? Ah, não vai dizer que é só eu que orava assim. Você vai dizer que você nunca orou desse jeito. Ah, está querendo enganar quem? Senhor, manda para longe essa tempestade. Senhor, arranca essa provação da minha vida. Essa é a oração do desespero. É a oração de quem já está no limite. Sim ou não? O problema, ou a questão aí a ser aprendida, é que Deus nem sempre vai pegar a tribulação e manda ela para longe. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder para suportar as circunstâncias. Quer ver um exemplo? Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Localize por gentileza o capítulo 12. Encontrando o capítulo 12, vá ao versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo: quando eu estou fraco, e tem muita gente que interpreta isso aqui de forma errada. Tem muita gente que interpreta isso aqui como fraqueza espiritual. Isso aqui não é fraqueza espiritual. Ah, pastor, mas Paulo cita fraqueza. Paulo está citando incapacidade de
diante de situações. É diferente de fraqueza. Paulo usa a expressão fraqueza na nossa tradução para mostrar que ele é limitado diante daquela situação. Então ele diz: quando eu estou incapacitado de resolver um problema, então é que eu sou forte. Por quê? Porque a força agora para suportar aquilo vem do alto, vem de Deus. Ele ora para que Deus tire, para que Deus o livre. Deus não o livra, mas Deus dá a ele poder em meio à incapacidade dele, para que ele suporte as provações e suporte as provações, passe por ela. De que maneira? Murmurando? Não. Adorando ao Senhor, bendizendo a Deus. Então, deixa eu te dar um conselho aqui nesta noite. Você está passando por alguma tribulação, feche a boca para murmuração e abra a boca para adorar a Deus, porque quando você ora em meio às adversidades, o céu se abre, a resposta de Deus desce, a força do Senhor vem e o Senhor te capacita a passar pela provação. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Agora, a terceira verdade que nós aprendemos aqui, para partirmos para o segundo ponto. Ao mesmo tempo, existem pessoas chorando e outras celebrando dentro da igreja. Para entender isso, eu preciso entender a igreja como de fato ela é, um corpo. Quando eu entendo a igreja como um corpo, eu passo então a entender melhor este versículo 13. Porque o versículo 13, Tiago diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Faça o quê? Oração. Está alguém entre vós alegre? Faça o quê? Cante louvores. Perceba que ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós alegre? Tiago está dizendo para nós que dentro de um mesmo corpo, de uma mesma igreja, existem pessoas que estão sofrendo e existem pessoas que estão alegres em um mesmo momento. E por quê? Você já parou para pensar? Todo mundo da igreja sofrendo. Como vai ser essa igreja? Não vai ter louvor. Só vai ter murmuração. Só vai ter lamento. Só vai ter voz de lamento. Então o que acontece? Deus equilibra a nossa vida, nos dando horas de sofrimento, mas também nos dando horas de regozijo, de alegria. Você já parou para observar que a sua vida não é a vida inteira, do começo ao fim, sofrimento? Há momentos de alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Sim ou não? E por quê? Porque se for só sofrimento, você não suporta. E se for só alegria, você não cresce. Você não aprende. O sofrimento faz parte do aprendizado. Eu costumo dizer que as provações, elas são didáticas. Elas nos ensinam. Elas nos fazem aprender com Deus. Elas nos fazem crescer na presença de Deus. Agora, o cristão maduro, ele canta, mesmo no sofrimento. Está sofrendo? Ele canta. Ele ora, mas ele canta.
Ele não fica pelos cantos se lamuriando, se fazendo de coitado. Ele levanta a cabeça. Ele entende de onde está vindo a aprovação. E ele sabe algumas coisas sobre aquela aprovação. Primeira coisa que ele sabe sobre aquela aprovação, ela é didática, ela está ensinando algo. Segundo, ela dura somente um tempo. Ela não vai durar para sempre. Terceiro, ela não será acima do que eu posso suportar. Quarta lição: eu não estou sozinho, mesmo pensando que esteja, eu não estou sozinho em meio às adversidades. O Deus que permitiu a aprovação, Ele está comigo, Ele está com você, nos sustentando. Para quê? Para nos garantir que cheguemos do outro lado. Amém? Amém? Amém. Veja a vida de Jó. Mesmo em meio às adversidades que ele viveu, ele encontrava força para louvar a Deus. E ele ainda diz: o homem questiona o Senhor. E aí no capítulo 35, versículo 10, ele vai dizer: por que o homem não questiona quando ele está bem? O homem questiona o porquê da luta, mas por que o homem não questiona o porquê da vitória? Porque a gente pensa que vida cristã é só flores, e não é só flores. A gente acha que porque a gente é crente, a gente é intocável, inalcançável pelas lutas da vida. A gente vê o ímpio passando por provação e a gente pensa que aquilo só vem sobre ele, não vem sobre nós. E daqui a pouco nós somos bombardeados com aquela provação. E a gente diz: espera aí, Senhor, sou crente. Não é assim que você ora quando está na luta? Sou teu servo, Senhor, sou crente. Por isso mesmo que você está passando por isso. Porque você é crente. Ser crente não é garantia de isenção de prova. Pelo contrário, é garantia de provação. Mas também temos garantia do socorro de Deus sobre as nossas vidas. Paulo e Silas, Atos 16, 25, eles estavam fazendo o quê? Cantando e orando. Mas aonde? Aonde? Me explica como alguém canta na prisão. Me explica como alguém canta quando está tudo dando errado. Me explica aí, como é que alguém canta quando apanhou, está com as costas toda marcada, toda rasgada com o chicote, e o chicote que Paulo e Silas apanharam, o chicote que eles apanharam, na ponta do chicote tinha pontas de ferro, e aonde batia arrancava um pedaço da carne. Os pés deles estavam presos em tronco, o corpo preso, mas a alma livre. Não, você não entendeu. Se tivesse entendido, tinha dado glória a Deus. O corpo preso, mas a alma livre para adorar ao Senhor. A situação não era a melhor, não era a ideal, mas era a oportuna. Para quê? Para murmurar
abre a porta do cárcere e eles são libertos. E por quê? Porque o louvor quebra cadeias. O verdadeiro louvor abre portas e nos liberta. Josafá, o rei Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21, no início do capítulo 20, ele recebe a notícia de que os amonitas, de que os da montanha de Seir, de que os amalequitas estavam unidos e vindo contra Judá e Jerusalém. Quando ele recebe essa notícia, ele tem uma reação natural de qualquer ser humano. Ele tem medo. Por quê? Porque é uma situação inesperada. Então, o que ele faz? Ele ora. E na oração ele lembra a benevolência de Deus lá atrás, quando Deus tira o povo, quando Deus tira o povo da terra do Egito, e o povo de Israel passa por essas cidades, e ainda as preserva, evita algumas situações. Ele então ora a Deus e diz isso, e aí ele diz assim: Senhor, e agora esse povo está vindo contra nós, como pode? Nós fizemos o bem para eles lá atrás, e agora eles querem nos matar. E então, quando Josafá ora, Deus responde. Deus levanta um profeta, um homem, por nome de Jaaziel. E Jaaziel diz assim, para que eles não temessem, em primeiro lugar, porque a batalha não era deles, era do Senhor. E sendo uma batalha de Deus, a estratégia viria do céu, para que eles não tivessem medo, porque eles teriam vitória. No dia seguinte de manhã, então Josafá reúne o povo, conversa com o povo, e faz o quê? Escolhe entre o povo cantores, pessoas para louvar, e coloca na frente do exército. Primeiro os cantores, atrás dos cantores os soldados. A estratégia de Deus era: vocês não vão esperar os inimigos, vocês vão até eles, mas vocês vão com os cantores na frente. E eles começaram a fazer o quê? Cantar, louvar a Deus. O que Deus fez? A Bíblia vai dizer que Deus desbaratou os inimigos, Deus confundiu os inimigos, Deus mexeu com a mente deles de uma tal maneira que eles lutaram entre si e se mataram. O povo de Judá e de Jerusalém subiu na montanha, e quando sobe na montanha e olha para o vale, olha para o deserto, para ver os inimigos, só havia cadáveres. Mas entenda, ao invés de murmurar, Josafá orou. Então, em meio às situações da vida, nós devemos orar. Queridos, muitas vezes, nós vamos trafegar dos caminhos floridos da alegria para o vale do choro no mesmo dia. Você está bem e de repente você recebe uma notícia ruim que te impacta
que te derruba, que tira o seu chão. E você faz o quê? Murmura? Abandona a fé? Não. Você ora a Deus. Você clama ao Senhor. Você bendiz ao Senhor. Amém? Amém? Amém. Eu termino essa mensagem em outra oportunidade. Nós temos ainda alguns pontos para pensar aqui, mas no próximo final de semana nós vamos concluir esta mensagem. Eu falei apenas o primeiro tópico, e nós temos ainda aí mais 1, 2, 3 tópicos para a gente pensar juntos nestes versículos e então concluirmos esta série. Amém? Fica de pé, por favor.